O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. No fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje, no final da nossa novena de Cristo Rei, temos a alegria de celebrar esses mártires que banharam com o seu sangue as nossas terras, o sul do nosso país. Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João del Castilho. Então, para que eu não fique me esquecendo dos nomes, eu direi sempre São Roque e seus companheiros. São Roque Gonzalez e seus companheiros. Pois bem, quem foram esses e por que é que eles morreram? Nós conhecemos mais a respeito da vida de São Roque Gonzalez. Ele entrou no seminário logo cedo, muito cedo, foi ordenado padre com apenas 22 anos, muito jovem, e se dedicou. Teve outras funções, mas a grande parte da sua vida foi dedicada à missão. Ele vivia como um missionário, passou mais de 30 anos como missionário. E nessas regiões em que ele exercia a sua missão, diz que por um embate com os sacerdotes pagãos, com os sacerdotes indígenas. Por quê? Porque eles chegavam a essas regiões e começavam a falar a respeito da religião verdadeira. Começavam a falar a respeito do Deus verdadeiro, daquele sem o qual não há salvação, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que fundou aqui na terra uma igreja para que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo. E aqui, meus irmãos, sempre que nós conhecermos pessoas que morreram por causa de Cristo e por causa da sua santa religião, nós devemos fazer o seguinte raciocínio, nós devemos fazer a seguinte comparação:
Nossa, e hoje em dia as pessoas falam que não importa a religião, o que importa é o amor, o que importa é que eu tenha amor no coração. É claro que nós precisamos ter amor no coração, mas é óbvio, meus santos, que a religião importa, porque imagine se São Roque, chegando a essas tribos indígenas, dissessem: nossa, a religião deles é muito antiga também, eu vou respeitar a religião deles. Isso seria uma falta de caridade. Por quê? Porque você, isso dizendo, você vai negar para aquelas pessoas, você vai deixá-las carentes do verdadeiro remédio, da verdadeira vida, da verdadeira doutrina que nos conduzem à salvação. Então diz então que os sacerdotes indígenas, ouvindo a pregação e vendo que muitos índios começaram a se converter, apedrejaram primeiramente São Roque e Santo Afonso. Ele foi abatido com uma pedrada na cabeça e depois foi morto juntamente com Santo Afonso, e o seu corpo, o corpo de São Roque, foi queimado. Alguns dias depois, os sacerdotes voltaram para ver como é que estavam os restos mortais daqueles sacerdotes, e eles viram que o coração de São Roque estava intacto. Seu corpo tinha sido queimado, mas o seu coração estava intacto, vivo. E diz que o índio transpassa o coração de São Roque com a flecha, e que dele, antes de o coração suspirar, do coração vem uma voz: vós matastes quem tanto vos amou, o meu corpo está morto, mas a minha alma está no céu. O coração de São Roque se encontra ainda hoje na catedral para exposição e veneração de todos. Então aqui, esta frase que tanto lembra a frase de Nosso Senhor, a realidade de Nosso Senhor, que nós matamos Nosso Senhor, que tanto nos amou, e ao mesmo tempo a fé na ressurreição, a fé na recompensa final. O meu corpo está morto, mas a minha alma está no céu, e corpo esse que depois ressuscitaria, mas a sua alma, que já em Deus gozava da felicidade eterna, a recompensa que Deus concede aos justos. Nós poderíamos aqui, meus santos, refletir então a respeito disso, isto é, que nós não podemos nos esquecer da recompensa eterna, que nós não podemos nos esquecer do céu, porque se nós cristãos nos esquecermos do céu, nós nos esqueceremos da realidade que nos fortifica no embate, no combate. Se nós nos esquecermos do céu, nós teremos medo de perder esta vida, porque afinal de contas, não é muita coisa, mas é a única. Se você só acha que só existe esta vida, você vai temer. Mas se você sabe que existe uma vida reservada no céu para você, que existe uma recompensa para aqueles que são fiéis a Cristo, você com mais generosidade se doará, e você estará disposto até mesmo perder esta vida, porque sabe que na casa do Pai há muitas moradas. E aí nós poderíamos refletir muito a respeito disso, mas eu gostaria de refletir a partir de fazer uma outra reflexão, a partir de uma carta de São Roque Gonzalez, uma carta alguns anos antes do seu martírio, falando a respeito das dificuldades que eles passavam naquelas missões. E aí ele vai dizer que eles tinham apenas um pequeno espaço para eles, onde eles dormiam, onde eles comiam,
e onde eles celebravam um espaço que ele diz que mal cabia o altar para o santo sacrifício, quando eles celebravam a Santa Missa. Mas ele diz, por eficácia deste supremo e divino sacrifício, em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou ele, Cristo, a manifestar ali, isto é, aquelas celebrações frequentes que eles realizavam naquele lugar tão pobre, tão simples, fez com que Cristo começasse a se manifestar mais profundamente naquelas aldeias, naquela região. Meus irmãos, nós não temos ideia do que seria o mundo sem o santo sacrifício do altar. É porque nós nos acostumamos, mas nós não imaginamos o que seria o nosso Brasil se neste país, nos altares das igrejas católicas deste país, o santo sacrifício não fosse celebrado. Nós não temos ideia do que seria o nosso bairro se neste bairro a Santa Missa não fosse celebrada. As bênçãos que Deus nos concede graças a este santo sacrifício, e os males dos quais Deus nos livra por causa deste santo sacrifício. Então nós devemos participar da Santa Missa com toda a devoção, com toda a reverência, com toda a gratidão, agradecendo a Deus por todos os benefícios recebidos. Nós nem sequer imaginamos como seríamos como demônios se nós não tivéssemos a graça de participar frequentemente da Santa Missa. Nós não temos ideia como seria a nossa alma se nós não estivéssemos presentes ao santo sacrifício. E é claro, aqueles que podem comungar, é óbvio que o efeito espiritual é infinitamente maior. Então São Roque diz que graças ao santo sacrifício, Jesus começou a se manifestar mais poderosamente naquelas aldeias, e os demônios já não podiam se manifestar como antes. E ele diz, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios, não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou um deles. Isto é, até as aparições demoníacas, nos ritos que aqueles sacerdotes pagãos realizavam, aqueles ritos pagãos indígenas, em que os demônios se manifestavam, já não se manifestavam tanto assim. E aí começaram as fake news, sim, começaram as mentiras a respeito dos sacerdotes. Isto é, eles começaram, os pagãos, os índios, que não tinham abraçado o cristianismo, motivados pelos seus pajés, pelos seus sacerdotes pagãos, começaram a dizer que os sacerdotes, eles atraíam desgraças para a ilha, para as aldeias, que as imagens que eles traziam eram amaldiçoadas, e que aqueles que se aproximassem dos sacerdotes e daquelas imagens, imagem de Nossa Senhora, o crucifixo, as cruzes que eram levantadas, diz que os índios tinham uma grande veneração pelas cruzes, os grandes cruzeiros quando eram levantados, porque algo de sagrado lhes transparecia. E os sacerdotes pagãos começaram então a inventar mentiras, diz aqui São Roque. Começaram a espalhar por todo o Paraná, nós estamos falando daquela região ali, Paraná, Rio Grande do Sul. Começaram a espalhar por todo o Paraná que nós éramos falsos sacerdotes, que trazíamos a morte em nossos livros e imagens, que é aquilo que os padres ensinavam, que as doutrinas que eles ensinavam, que o sinal da cruz que eles ensinavam os índios a fazer, que aquilo era algo mau,
que trazia a morte, que atraía a desgraça. Divulgou-se isso a tal ponto que, estando o padre Boroa, um outro padre, a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam se aproximar das sagradas imagens com medo de algum contágio mortífero. E aí, meus santos, outras mentiras que começaram a ser espalhadas e que fazia com que o povo se afastasse, fazia com que os índios se afastassem dos padres, da igrejinha, das imagens, dos cruzeiros, que não fizessem mais a cruz sobre si mesmos, porque aquilo atraía desgraças, porque aquilo era um mau agouro, porque aquilo atraía a morte. Meus irmãos, eu usei o termo aqui, fake news, porque isto continuou e continua durante a história. Muitos anos antes, nós estamos aqui no século XVI, mas no início do cristianismo, quando os cristãos começaram a se espalhar no mundo pagão, qual era, dentre outras, quais eram as mentiras que eles diziam a respeito dos cristãos? Que os cristãos, eles comiam criancinhas na Santa Missa. Vocês sabem, né? Já falei isso a vocês. Porque eles viam que os cristãos recolhiam as crianças que eram deixadas na rua. Os métodos de aborto não eram evoluídos, se é que se pode usar a palavra evoluído para um método que mata crianças. Então, como as pessoas não sabiam como abortar, as mulheres tinham as crianças, mas jogavam na rua, para que fossem comidas pelos cães, para que fossem pisadas pelos cavalos, para que elas morressem. E aí os cristãos, eles recolhiam as crianças que eram lançadas na rua. E aí, vamos agora juntar isso com o costume dos cristãos, que fechavam as portas da igreja para o santo sacrifício. Vocês lembram, né? Que a missa começava a ser celebrada, mas quando chegava na parte da liturgia da palavra, todo mundo podia participar. Quem era batizado e quem não era batizado. Mas quando chegava a parte da Santa Missa, do sacrifício, fora catecúmenos fora. Isto é, os catecúmenos eram postos para fora e os pagãos também. A igreja era fechada e o arcano, o segredo, era protegido. Só os iniciados podiam participar da Santa Missa. E eles diziam que comiam a carne e bebiam o sangue do seu Deus. Acabou, pronto. Um pouquinho de imaginação. Eles comem a carne e bebem o sangue do seu Deus. Eles fecham as portas da igreja. Eles recolhem as criancinhas na rua. Mas é pão, mas é carne. Então eles diziam isso. Eles jogam farinha nas crianças e saqueiam e comem. Nós podemos rir hoje em dia, mas era uma das acusações a respeito dos cristãos. E foram muitas, e foram mudando no decorrer da história. Agora, quais são as acusações para os cristãos? Os cristãos não amam as mulheres. Por quê? Porque eles são contra o bem das mulheres, são contra o aborto. Eles querem obrigar a mulher a levar uma gravidez indesejada até o final. E isso é dito e repetido tão frequentemente que os jovens que não frequentam a igreja acreditam. Vocês não pensem que muitos não acreditam que a igreja é má, porque ela quer obrigar as mulheres a ter filhos contra a vontade. Que a igreja é má e ela quer proibir as pessoas de serem felizes tendo relação sexual. Quando a igreja, ela ama as mulheres, por isso não quer que elas se tornem assassinas, e ama as crianças, por isso não quer que as crianças sejam assassinadas no ventre de suas mães.
E a igreja ama os homens e as mulheres, e porque os ama, não quer que eles se enveredem nos pecados mortais, e um deles é o sexo fora do casamento. Ah, não, mas a igreja, ela quer que a mulher seja oprimida no casamento, tendo muitos filhos, quando a igreja vê que a dignidade da mulher é tão grande, que Deus a escolheu para participar do poder criador que é de Deus. A mulher é aquela que pode gerar. Aquilo que deveria ser a alegria da mulher, se tornou um fardo e uma tristeza. Os cristãos, eles neurotizam as pessoas, quando os cristãos, porque amam os homossexuais, ou quem quer que queira ter uma vida de pecado, vai dizer o quê? Fuja do mal, busque o bem. Fuja do pecado, busque a graça. Este pecado não lhe trará felicidade, embora possa até trazer algum prazer momentâneo, mas é mentira. É como o prazer da droga, lhe traz uma felicidade momentânea, mas depois lhe trará a morte. E o diabo, ele não quer apenas nos levar para o inferno, ele quer desgraçar a nossa vida já aqui na terra, de modo que ele apresenta o pecado como se fosse um bem, quando na verdade é uma desgraça. Mas, como não se pode então criticar os cristãos pelas suas virtudes, se cria um espantalho para melhor nele bater. Então, os cristãos são contra as mulheres, os cristãos odeiam os gays, os cristãos querem obrigar as pessoas a viver reprimidas, para que elas não se libertem e vivam as suas vontades. Os cristãos querem que as pessoas sejam tristes, quando não. Cristo quer que nós sejamos vivos, e vivos plenamente, uma vida para o céu e alguma felicidade aqui na terra. Mas felicidade perfeita nós aqui não teremos, e nem o diabo nos dará felicidade perfeita aqui neste mundo. Então se cria este rótulo, e agora o que se está se tornando cada vez mais comum é o cristofascista, né? Os católicos e os cristãos que são fiéis à doutrina de sempre, aqueles que são fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus, eles são cristofascistas, eles são radicais, eles são fundamentalistas, eles são desequilibrados. E aí, repito, se cria um espantalho, uma figura feia, e aí você pode perseguir, caluniar, prender e até matar, porque ele é um cristofascista, ele não é um verdadeiro cristão. E o que é um verdadeiro cristão para o mundo atual? É aquele que aceita o aborto, as relações homossexuais, entre aspas, o livre amor de você ter relações sexuais como você quiser, que você viva a ideologia de gênero, que você hoje se ache homem, amanhã se ache mulher, e depois de amanhã se ache cachorro. Sim, é verdade, nós temos vídeos até... Chegou agora, vi até um vídeo aqui no Brasil, de uma mulher andando de coleira, como uma cadela, num shopping center. Mas ela se sente uma cadela. E nós temos que achar isso lindo, e não ter objeção nenhuma de que isso seja ensinado aos nossos filhos. Mas se você for contra que os seus filhos sejam nisso deformados, não educados, você é um cristofascista. E aí você pode ser perseguido, caluniado, preso e até morto. Meus irmãos, isso aconteceu com os cristãos durante toda a história. Isso aconteceu no contexto em que São Roque e seus companheiros viviam dessa maneira, isto é, eles atraem a morte. Vocês lembram? Porque é que Nero mandou queimar os cristãos em Roma? Os cristãos foram empalados e cobertos com o corpo com piche e queimados, porque eles atraíram a desgraça de Roma pegar fogo. Foi culpa dos cristãos.
Sempre foi assim. E quando você ouve isso, então, o seu coração é tomado de medo. Mas se você se deixar robustecer pela fé, pela esperança na recompensa eterna, você estará capacitado para dizer: Senhor, se isso será reservado a todos nós, mas se de uma maneira radical, dá-me forças para que eu possa suportar. Mas isto aconteceu com todos os cristãos. Se me odiaram a mim, odiarão a vós. Disseram isso a respeito de Jesus também. Ele era um endemoniado. Ele disse que destruiria o templo. Ele proibiu pagar o imposto a César. Então criaram a caricatura de Jesus para que ele pudesse ser perseguido, preso e morto. Então, meus irmãos, nós precisamos então crescer na nossa fé. E é tão providencial celebrar isso hoje, no final da nossa novena, em preparação para a nossa festa, que será hoje à noite. Todos estamos convidados, que tem como finalidade o término da construção do nosso centro de catequese, que é para ensinar as nossas crianças, porque não tenhamos dúvida, já está sendo apresentado para o Supremo Tribunal Federal um pedido para que a ideologia de gênero seja ensinada nas escolas. Eu espero que isso não passe agora. Já está sendo apresentado, tá? Não é que eu estou criando algo na minha cabeça. Isso vai passar? Isso vai chegar? Não sei. Mas mais cedo ou mais tarde chegará. E nós precisamos que as nossas crianças e os nossos jovens sejam bem informados. Então, quando nós queremos construir um centro de catequese, é para ter essa estrutura para catequizar, para formar, para evangelizar. E nós precisamos nos empenhar nisso. Diz aqui São Roque Gonzalez, que além do ensinamento, ele também se dedicou a construir a igreja e vários cruzeiros. Por quê? Porque os índios, quando eles viam as igrejas, e ele mesmo diz, uma igreja que para aquilo que eles conheciam na Europa, né, porque Afonso Rodrigues e João del Castillo eram espanhóis, Roque Gonzalez era paraguaio, mas por aquilo que eles conheciam na Europa, de igrejas belíssimas, aquilo que eles estavam construindo na aldeia não era nada, mas para os índios era uma grande catedral. E a beleza daquela igreja, e a beleza daquelas imagens, tocava o coração dos índios, e fazia com que eles se deixassem converter mais facilmente. É verdade, meus santos, a beleza é um bom instrumento de conversão, porque nos fala do belo por excelência, que é Deus. Diz aqui que quando eles dizem assim, nós levantamos depois uma torre de madeira na igreja, e colocamos um sino, e que encheu de admiração os índios, pois eles nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa. Quando eles ouviram o som do sino, eles ficaram admirados, porque acharam belo, algo diferente. Então é por isso que quando nós vamos construir um prédio, uma igreja, ela tem que ser bela, porque a beleza fala de Deus. É por isso que quando nós celebramos a liturgia, os paramentos dentro das nossas condições, mas os paramentos precisam ser belos, o incenso precisa ser perfumado, as imagens precisam ser belas, dignas, porque isso fala de Deus. É claro, meus santos, que o nosso centro de catequese e a nossa igreja, comparados com os centros de catequese e igrejas da Europa, não são nada. Mas para nós é o melhor que nós podemos a Deus oferecer. Então é importante esta dignidade dos símbolos. É importante, meus santos, que vocês, que muito provavelmente em casa têm uma boa televisão, que muito provavelmente em casa tem uma mesa de jantar digna, um sofá confortável. Eu espero que vocês também tenham uma bela imagem de Nossa Senhora, uma bela imagem do Sagrado Coração de Jesus,
ou um belo crucifixo. Por quê? Porque se vocês aplicam a beleza apenas para as coisas materiais, o que vocês estão ensinando aos seus filhos é buscar simplesmente o belo no mundo. E quando vocês põem a beleza a serviço das realidades espirituais, vocês abrem a inteligência dos seus filhos à transcendência, à sobrenaturalidade. Então é importante ter uma bela imagem. Por isso que é importante os belos cânticos, ou um belo e eloquente silêncio na liturgia, porque fala de Deus. Entende, meus santos? Por isso que isso, São Roque Gonzalez, numa aldeia indígena no sul do Brasil, isso aplicava, e isso nós precisamos aplicar também na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária e paroquial, isto é, evangelizar e catequizar também por meio da beleza. Que São Roque Gonzalez, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho intercedam por nós, para que nós sejamos sábios e fecundos na evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.